Olá, amores, tudo bem? Eu sou a professora Sheila Scalise, de Biologia, então vamos para nossa primeira aula em EAD aí. Essa primeira aula vai ser dos módulos 6 e 7 da frente 1, Botânica, página 399. Então eu tô aqui com a minha apostila, tá? Como vocês podem... Aqui, ó. O assunto é folha, órgão de fotossíntese, página 399, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês circularem? O item 1 e 3, tá? Então, vamos falar da função da folha. A folha possui 4 funções básicas. A folha de um vegetal é um órgão. E qual é a função da folha? Tá? A função da folha é a mais conhecida, fotossíntese. Tá? É ela que vai ter essa função aí de poder produzir esse fenômeno aí. Outra função é a respiração. Assim como você respira, claro que você vai usar o seu nariz, os seus pulmões, a planta também respira, só que ela usa que órgão? Folha, tá? E ela também transpira, você transpira pela pele, né? Mas as plantas vão transpirar por onde? Pela folha. E um outro e último fenômeno aqui que a gente vai citar, de maneira bem simples, é o fenômeno da sudação, também conhecido como gutação, tá? Qual é a diferença de transpiração e sudação? Transpiração é quando a folha elimina água no estado de vapor. E sudação ou gutação é o fenômeno quando a folha elimina água no estado líquido. Normalmente isso acontece quando o solo está extremamente encharcado e a temperatura ambiente aí um pouquinho elevada, ok? Então, basicamente essas são as 4 funções da folha. Eu espero que vocês tenham entendido. De onde é que surge a folha? Então, se eu tenho um caule, tá? Ela vai surgir sempre de um botãozinho, uma gema lateral que a gente fala, tá? Pode ser uma gema apical na região superior, mas normalmente nas gemas laterais a gente vai ter ali primórdios celulares de meristemas que vão se multiplicar, sofrer diversas divisões mitóticas e aí dali vai nascer ali a folha. Quando a gente olha como folha, a gente, né, e aí como nessa imagem, a gente pensa o quê? Que folha é só essa estrutura aqui, né? Que folha é só essa estrutura aqui, ó, né? E não, folha é tudo isso, do cabinho que tá grudado no caule até essa outra pontinha aqui, tá? O nome dessa estrutura que popularmente as pessoas chamam aí de folha, na verdade, o nome correto e adequado é limbo. No limbo a gente encontra essas nervuras, que pode ser ramificado como nessa figura, mas elas também podem ser paralelas, como a gente encontra na página 400, dessa maneira aqui, ó, tá? A gente verifica, deixa eu tentar achar a melhor posição aqui. A gente verifica aqui, ó, que as nervuras, elas são paralelas, é diferente, ó, tá vendo? Aqui é ramificado e aqui elas são paralelas. A gente vai encontrar folhas com esse tipo de nervura ramificada apenas nas dicotiledôneas, tá? Que a gente já aprendeu sobre isso. E aqui a gente vai encontrar em vegetais da espécie monocotiledôneas, milho, grama, tá? São aquelas plantas que na semente vão ter aí um cotiledôneo só, e aqui plantas dicotiledôneas que possuem aí 2 cotiledôneos, como é o caso do feijão. Quando a gente arranca lá a sementinha, só para lembrar, as mono e as dicotiledôneas, que é uma classificação do grupo das angiospermas, os vegetais mais evoluídos do planeta Terra, tá? O feijão, quando a gente tira aquela casquinha da semente, saem 2 bandinhas esbranquiçadas. Cada bandinha daquela é chamada de cotiledone, que vai estar protegendo o embrião lá dentro. Não sei se vocês já observaram,
mas quando você abre o grão de feijão, você vê parece uma minhoquinha, uma larvinha, mas na verdade aquilo é o embrião, tá? E os cotilédones, aquela estrutura que a gente come do feijão, tá? Nada mais é do que uma folha transformada, riquíssima em nutrientes, para poder manter esse embrião vivo por muito tempo, tá? Porque esse embrião ele só vai germinar numa nova plantinha aí quando receber água, umidade, tá? Bom, então essa é a diferença de plantas dicotiledôneas e monocotiledôneas. As dicotiledôneas têm duas dessas bandinhas na semente, que são os cotilédones, e as monocotiledôneas só tem um, como é o caso do milho. Se você pegar o grão do milho e tirar aquela pelezinha, você vai ver que dentro você só vai achar uma bolinha esbranquiçada, tá? Aquilo é o embrião, mas toda aquela parte que você come do grão de milho, aquilo é apenas um cotilédone, tudo bem? Gramas também é assim, ok? Bom, vamos continuar então a respeito dessa morfologia aqui, tá? Então, aqui, deixa eu tentar apontar aqui nós temos o limbo, tá? Com essas ramificações, que pode ser aí paralelas ou ramificadas. Nós temos aqui esse cabinho, que a gente chama de cabinho, né? Mas na verdade é chamado de pecíolo. Essa estrutura mais fina a gente chama de pecíolo. À medida que ela vai engrossando, e algumas delas aí podem ter ou não, ela fica mais grossinha aqui, eu não sei se vocês estão percebendo no desenho, tá? É chamado de bainha, que tá grudado aqui no caule, tá? Sabe bainha de roupa, como aqui, ó, né? Tem uma dobra do tecido e forma uma bainha, tá? Por isso que é até mais grossinho, uma bainha, uma dobrinha, tá? A gente só vai encontrar todas essas estruturas, bainha, pecíolo e limbo, em folhas que são consideradas completas. Nem todas as folhas são completas, tá? Tem folhas, por exemplo, que não tem pecíolo, só tem bainha e limbo. É o caso da cana-de-açúcar, tá? Quando, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar uma folha de cana-de-açúcar, ela meio que fica grudada no caule. A gente chama esse tipo de folhas invaginantes, tá? Por não ter o pecíolo, ela fica a bainha, ela fica ao redor do caule. E posterior já a essa bainha surge aí o limbo, que vai fazer a transpiração, respiração, a fotossíntese, sudação, se for o caso, tá? Bom, e tem ainda plantas que não vão ter bainhas, vão ter apenas pecíolo e limbo, tá? Então essa imagem é de uma folha completa, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui aparece duas estruturas bem pequenininhas, tá? Que são, na verdade, estípulas, que pode ou não estar presente aí nas plantas, tá? Mas basicamente essas são as partes principais de uma folha, tá? O pecíolo, ele vai ajudar aí a sustentar essa folha, o limbo vai fazer as 4 funções, as nervuras vão conduzir a seiva elaborada, rica em nutrientes pós-fotossíntese, mas também aqui nas nervuras a gente vai encontrar vasos do xilema, que está trazendo água e sais minerais lá da raiz, uma seiva que a gente chama aí de seiva bruta ou seiva mineral, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Quando a folha é incompleta, então ela pode ser classificada assim, ó. Deixa eu ver se eu pego aqui. Ela vai chamar, ó, peciolada. Quando tem bainha, quando falta bainha, tem apenas pecíolo e limbo. Ela pode ser chamada de invaginante, quando ela tem bainha, mas não tem pecíolo, tá? E completa é essa daí. E aí nós temos então na página 400 essas imagens mostrando aí as variantes, ó. Aqui nós temos uma folha invaginante, ela não tem pecíolo, ela só tem bainha abraçando o caule e o limbo aqui,
tá certo? Aqui nós temos uma folha sem limbo e sem desculpa, falei errado. É uma folha sem pecíolo e sem bainha. O limbo é grudado direto no caule. Então a gente chama esse tipo de folha séssil, porque ela é grudada, o limbo é grudado diretamente no caule, sem ter nenhum cabinho ali, certo? Que esse cabinho a gente chama então de pecíolo, faz parte de uma folha completa, é o pecíolo e a bainha. Quando não tem, a gente chama aí essa planta de planta séssil, aí, de folha séssil, tá? E aqui, então, a folha completa, não é isso? Ah, não, é isso mesmo. Bom, já falei das nervuras. Quando a gente pega uma folha de uma planta, tá? E a gente corta, imagine que eu cortei aqui, nessa folha, tirei um pedaço aqui. E ao cortar esse pedaço, eu viro essa parte aqui pra você, ó. Tá? Essa parte, essa finura, essa espessura, tá? E coloco essa espessura lá no microscópio. É isso aqui que eu vou ver, ó. Isso aqui. Essa imagem representa a espessura de uma folha, tá? Onde a gente pode observar as epidermes superior e inferior da folha e a região aí do mesofilo, onde eu vou encontrar os vasos condutores de seiva, células aí importantes para armazenamento de substâncias de clorofila, por exemplo, certo? Então, essa é a anatomia tanto da parte externa quanto da parte interna aí da folha. Claro que tudo isso de maneira bastante sutil aí. Na epiderme da folha, que é a parte superior ou inferior dessa folha, tá? Eu vou encontrar nessa epiderme, tanto na face superior quanto na face inferior, eu vou encontrar, dependendo da espécie, uma cutícula, dependendo da espécie, eu vou encontrar substâncias gordurosas, depende muito mesmo da espécie, tá? Mas eu vou encontrar com certeza, tá? Independentemente da espécie, no limbo de uma folha, eu vou encontrar os estômatos, que a gente aprendeu em aula presencial aí, em semanas anteriores, tá? Então a gente vai encontrar os estômatos, que são pequenos poros em formato de boquinha, né? Que quando as células incham, a boquinha se abre e o estômago se abre, né? Que a gente fala grau de turgência aumentado. Bom, eu vou encontrar então esses estômagos na região superior e na região inferior, tá certo? Bom, quando a planta precisa se adaptar a algum determinado ambiente, tá? Por exemplo, em ambientes muito úmidos e quentes, ela precisa transpirar muito para não apodrecer, porque tem uma demanda muito grande de água. Então, esses limbos enormes da folha, eles têm uma abundância maior também de estômatos, para poder transpirar mais, eliminando esse excesso de água para não ficar acumulado, tá? Então, plantas de regiões tropicais, de florestas tropicais, tem uns limbos enormes, chegando a 1,5 m aí facilmente, tá? Plantas de regiões áridas, como plantas desérticas, como é o caso do cacto, tá? As folhas são totalmente transformadas em espinhos, porque transformando em espinho não vai ter um limbo grande o suficiente para ter estômatos. E a não presença de estômatos impede esse vegetal de transpirar, porque se ele transpira, ele perde água, ele morre desidratado e o ambiente já está muito seco, a atmosfera está com uma umidade relativa muito baixa. Então, se essa planta perde água para o ambiente, ela também morre desidratada. Então, ela acaba acumulando esse estoque de água dentro, principalmente aí do caule. Por isso que o caule normalmente dos cactos são mais grossos, porque há um acúmulo de toda a água que ela pode absorver aí para poder se manter viva, certo? Essas plantas adaptadas, as suas folhas adaptadas aí para regiões secas, a gente vai chamar aí de plantas xerófitas. Xerófitas com X, tá aqui na página 402, tá? Então nós encontramos aqui, ó, os vários
nomes de plantas aí, de acordo com a classificação e pela estrutura da folha que elas vão ter. Então a gente observa aí na apostila, né? Eu vou chamar de xerófitas aquelas folhas que foram transformadas em espinhos, como é o caso dos cactos, as mesófitas, hidrófitas e higrófitas, tá? Esses nomes de acordo aí com cada característica e adaptação de cada planta aí para o ambiente, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que essa videoaula possa ter colaborado com alguma coisa. Na internet tem muitas videoaulas sobre a morfologia da folha e a histologia da folha. Eles dão outros detalhes, tá? Mas esses pontos principais que a apostila aborda também tem. Então, fica interessante se de repente vocês tiverem aí alguma necessidade, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que tenha facilitado a vida de vocês e bola pra frente. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.